Buenas, time. Bom dia, boa tarde. Pedro Alcântara aqui de novo com vocês. Pessoal, hoje eu queria trazer um tema bem interessante, bem novo, bem fresco, vamos dizer assim, sobre direito e agronegócio aqui no Brasil, né? Para quem não sabe, agora em fevereiro de 2026, nós tivemos a promulgação de uma nova lei, né? A Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O Brasil contra o Brasil, na verdade, vamos dizer assim, vamos chamar assim essa polêmica que tem se instaurado, que tem gerado tudo isso. Essa lei vem sendo debatida desde do ano passado, desde 2025, lá por setembro, né, agosto, setembro, ali no comecinho de outubro, o pessoal vem debatendo sobre ela, vem fazendo questionamentos, até mesmo para levar em votação, que ela teve que ser levada em votação em outubro. Então, lá no Congresso, né, nas cadeiras ruralistas e ambientalistas, ela vem sendo debatida bastante, mas, de certa forma, de qualquer forma, ela ganhou passagem, né, ela ganhou forma e ela foi aprovada. Foi aprovada, assim, como é que eu posso dizer, de um termo bem favorável ao agronegócio em si, né? Desfavorável aos ambientalistas e mais favorável às cadeiras, às bancadas ruralistas. Por quê? Né? Porque eu digo ao longo do vídeo, mas vamos falar um pouco, vamos discorrer um pouco sobre a lei, sobre o contexto, né? O Brasil é o maior exportador de soja do mundo, não só de soja, né, como também outras commodities e outros assuntos relacionados ao agro, né? É o maior exportador de carne bovina, tem a maior biodiversidade do planeta, e ao mesmo tempo uma das agriculturas mais produtivas da história já apresentadas, já oferecidas no mundo, né? E mesmo assim, né, durante décadas, né, nessas últimas décadas aí, sei lá, 10, 20 anos aí, o produtor rural brasileiro precisou pedir licença para plantar, licença para produzir, né? E sem saber assim ao certo quando que ele ia receber uma resposta, sem saber, né, quais eram as regras, né? Sem previsibilidade nenhuma. Enquanto o mundo inteiro olha aqui para dentro do Brasil, olha para o agro brasileiro, né, com inveja, né? Como eu já falei aqui várias vezes, a gente consegue produzir com 20% da nossa terra, sendo que a gente ainda tem muito do nosso território para produzir. Então, cada produtor produz aí, em média, vamos dizer, 50% da sua terra, né? 20% na Amazônia, 50% no Cerrado e 20% aqui no Sul, né? Na Mata Atlântica, 80% aqui na Mata Atlântica, perdão. Então, vamos dizer que a gente tem uma média aí de 50%. Então, com 50% da nossa terra produtível, né, de cada produtor, a gente consegue produzir muito mais que o mundo inteiro. E a gente não usa nem metade do nosso território possível de produzir, né? Então, enquanto o mundo inteiro olha para o agro brasileiro com inveja, como eu falei aqui, né? Aqui dentro a gente coloca uma burocracia em cima de burocracia, burocracia para o produtor rural, burocracia para vender, burocracia para comprar, burocracia para fazer, burocracia para plantar, aí é injusto, né? E isso começou a mudar, com o advento dessa lei agora. É pouca coisa, pouquinha coisa, é só uma leizinha de licenciamento ambiental, mas isso abre margem para um crescimento absurdo economicamente, né? E tem gente que não gostou, e tem gente que não gosta, tem gente que fala que isso é um retrocesso, tem gente que fala que isso é horrível, tem gente que fala que isso enfim, né? De qualquer forma, as bancadas ambientalistas com certeza serão contra, é útil que elas sejam contra, que elas sejam contra, mas é desnecessário, né? Eu vou discorrer aqui o porquê, né? O agro sustenta o Brasil, e não é de hoje, sempre foi. O maior exportador de commodities é o agronegócio, o único, na verdade, né? Porque a gente não tem indústria praticamente suficiente aqui no Brasil para criar uma commodity, para criar uma substância, uma sustância grande de exportação de algum produto, a não ser pelo agro brasileiro, né? E antes de falar de lei, eu preciso que você entenda também o tamanho do que estamos discutindo, né? O tamanho do agronegócio brasileiro, né? Que representa aí cerca de 25% do PIB. Eu digo que é um pouco mais porque eu coloco as questões indiretas, né? Os dados aqui sempre falam para a gente de que cerca de 25% do PIB vem do agronegócio, mas eu digo que uns 33%, 34% aí indiretamente, com questão de logística, questão de combustíveis, enfim, muito mais do que isso, né? Um a cada 3 reais exportado, um vem do agronegócio, né? A cada 10 reais, 3 vem do agronegócio. Então, os 7 são todo o resto do Brasil, né?
E o setor que mais gera superávit, né, do Brasil, que mais gera riqueza no Brasil, é na balança comercial, sem dúvida, é o agro, né? Sem o agro, o Brasil entra em colapso econômico. Sem as atitudes do agronegócio, a gente entra num colapso econômico. A gente não vai ter dinheiro para nada, absolutamente nada, né? E não é só um grande produtor, né? É o caminhoneiro, é o armazém, né? Que eu estou querendo dizer, né? Que indiretamente, né? É o veterinário, é a cidade do interior que vive de frigorífico, é o cara que produz o porco, o cara que produz o frango. Indiretamente, não só no agro em si, mas tem toda uma cadeia, né? Tem todo um sistema por trás disso que envolve muita economia, que gira muito dinheiro, né? Enfim, então é muito importante, né? Quando você trava o agro com burocracia, você não está protegendo o meio ambiente, você está asfixiando a economia do país. E aí vem a pergunta, né? Como eu sempre gosto de fazer uma perguntinha que todo mundo deveria fazer, né? Quem se beneficia com o agro brasileiro travado, né? Quem? Quem que é o ser que vai se beneficiar com uma economia travada, né? Os competidores lá fora, os competidores econômicos do Brasil, Estados Unidos, Argentina, Austrália, Europa em si, né, que não tem mais onde plantar, eles adorariam ver o Brasil emperrado. Né? Eles adoram ver o Brasil embargado, sempre puxando o freio de mão. E quando o impedimento vem de dentro, né? Quando o impedimento vem aqui de dentro, quando a burocracia gera todo esse impedimento, isso não é uma proteção ambiental, é um suicídio econômico, faz com que a pessoa, é um enforcamento, né? Faz com que a gente se enforque economicamente, porque o nosso maior prato da economia, o nosso maior bojo de economia, vem do agronegócio. Nós somos o celeiro do mundo, nós temos que entender que desburocratizar o agronegócio é crescimento econômico, e tem gente aqui querendo engessar tudo isso, não faz sentido nenhum, né? Lá no contexto histórico, né, a gente pode trazer até um contexto histórico disso tudo, né? Por mais de 30 anos, o licenciamento ambiental brasileiro era regulamentado por uma determinação, por uma resolução, perdão, do CONAMA, lá de 1986, ou seja, faz 30 anos, 3 décadas. Durante 3 décadas, né, pontualmente, a gente veio atuando no licenciamento ambiental com uma resolução do CONAMA. Não era nenhuma lei, ninguém falava sobre nada, ficava sempre aquele engessamento e todo mundo achando ruim, todo mundo tendo problema, todo mundo tendo impasse e ninguém falava nada, né? E não por uma lei, né? Como eu falei aqui, né? Cada estado interpretava o seu jeito, né? Tinha o seu jeitinho de interpretação dessa resolução. Cada município fazia o que queria, cada estado fazia o que queria. O produtor entrava com um pedido de licença, por exemplo, e não sabia se ia receber em 3 meses ou 3 anos. Né? O cara pedia que dava um prazo para ele de 6 meses, mas passava 6 anos e ele ainda não tinha a licença ambiental que ele precisava para exercer o negócio dele, para ganhar dinheiro, né? E sem um prazo legal, assim, sem um norte, né? Vamos dizer assim, você fica sem previsibilidade nenhuma, você fica com insegurança jurídica, né? Um ambiente perfeito para corrupção, né? E para travamento político, né? Você tem ali praticamente um cabide político no quesito ambiental ali, né? Porque você tem um monte de licenciamento embargado sem motivo nenhum, que você dá um prazo de 3 meses, de 6 meses e a pessoa 5 anos, 6 anos depois não consegue exercer o negócio dela. O que faz com isso? A pessoa ia lá e pagava um troco, ia lá e pagava um dinheiro, porque ela precisava produzir, ela precisava trabalhar. A pessoa ia lá e pagava um dinheiro para um corrupto, para um fiscal corrupto, para legalizar o negócio. Né? E isso não é uma proteção ambiental, isso é insegurança jurídica, isso é uma insegurança jurídica institucionalizada, vamos dizer assim, né? E o campo paga o preço por décadas, né? Durante 30 anos a gente tem essa cultura no Brasil e a gente vem pagando o preço. O produtor vem pagando esse preço de ter que desembolsar um dinheiro para um fiscal corrupto para ele poder produzir. Pô, isso não... Que segurança é essa, entendeu? Então hoje sim, hoje tem uma lei e essa lei está vigorando, vai vigorar. Tudo bem que tem algumas ADIs falando sobre isso, mas é importante a gente dizer que tem a lei que hoje funciona do jeito que a lei diz, porque a lei vale como lei, obviamente, né? Enfim, né, vamos continuando para não perder o foco. E quais são as novas modalidades, né, dessa licença, né? A gente já tinha, como eu expliquei num vídeo anterior aqui, sobre a LP, a LI e a LO, que eram 3 etapas, né? A gente tinha
a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, né? Eram aquelas 3 etapas, você pedia primeiro uma, depois outra, à medida que você ia fazendo uma, aí quando você chegava na instalação de obra, você pedia a LI, daí você tinha um prazo para cumprir essa LI, dependendo do teu setor, dependendo do ramo que for. Aí depois você tinha uma LO, que era a operação, né? Terminei a instalação, terminei a obra, agora eu vou operar. Então você pedia uma licença de operação, aí você tinha alguns prazos entre uma ou entre outras, dependendo do teu negócio, e elas acabavam, né? Você tinha um tempo hábil para você utilizar tanto a LP, LI e LO, então elas acabaram. Agora, essas 3 licenças, elas foram classificadas como uma licença única. Hoje você pede numa só, você pode pedir as 3 de uma vez, né? Por exemplo, vou fazer uma obra aqui, vou começar um negócio dentro de uma área rural e que vai envolver questões ambientais. Então eu peço uma licença prévia, uma de instalação e uma de operação, tudo junto já de uma vez, para ser mais célere. Pô, o cara não vai começar um negócio para pedir uma licença prévia para depois, lá um tempão depois, pedir operação. Não, já pede uma só e já vai, já toca o barco, entendeu? Lógico que ele vai começar o negócio e vai querer ganhar dinheiro, vai querer operar ali. O cara não vai montar um barracão para ficar olhando aquele barracão e falar, nossa, que bonito esse barracão que eu fiz. Ele quer operar ali, ele quer usar aquele lugar, ele quer usar aquele imóvel, sim, enfim, aquela área que ele abriu, ele não vai gastar dinheiro para não fazer dinheiro, entendeu? Ninguém faz isso, é inviável. Então, resumiram tudo, essas 3 licenças numa só, que virou a LAU, que é a licença ambiental única, né? Além dessa, a gente tem também a LAC, que é a licença por adesão e compromisso, né? Que essa é a mais, a que gerou mais polêmica, né? Nas questões nas bancadas ambientalistas, porque ela é uma licença por adesão e compromisso, onde o produtor declara que cumpre os requisitos e a licença sai automaticamente, e a fiscalização vem só depois. Ou seja, como assim? O produtor ou a pessoa que pediu o licenciamento ambiental ali, ele diz que ele vai entrar no negócio adotando as políticas públicas existentes e respeitando o meio ambiente e respeitando a lei vigente relacionada ao meio ambiente. Ou seja, eu vou começar aqui um negócio, eu, Pedro Alcântara, vou começar aqui um negócio, vou produzir um barracão e vou montar, por exemplo, uma serraria. Só que nessa serraria eu sei que eu vou ter que comprar tora legalizada, eu sei que se eu for colocar aqui uma estufa, eu vou ter que colocar um filtro uma caldeira, por exemplo, vou ter que colocar um filtro na minha chaminé. Se eu for começar a tirar madeira, por exemplo, eu vou ter que estar com ela, com o CAR da área regularizado, o georreferenciamento da minha área vai ter que estar toda regularizada, eu vou ter que estar com processo ali de manejo, ou com um PEF, né, que é processo de exploração florestal, vou ter que estar tudo certinho, vou ter que estar tudo no ok. Então não vou poder, os resíduos, né, destinação de resíduos químicos que eu utilizar, com motosserra, gasolina, enfim, com produtos químicos que eu tenho ali, eu vou ter que dar uma destinação correta para eles. Então, tudo isso eu sei que eu tenho que fazer, isso eu tenho a lei, eu tenho um compliance na minha empresa, por exemplo, um advogado ruralista ali, um advogado do agronegócio me indicando o que eu tenho que fazer na questão ambiental, né? Um advogado ambientalista ele me indicando o que eu tenho que fazer em cada etapa. Então, eu vou assumir uma adesão, vou aderir a um licenciamento por adesão e compromisso. Então eu vou estar em compromisso de que eu vou adotar e respeitar o meio ambiente de acordo com a lei manda. E depois, tempo depois que eu já tiver em operação, passa a fiscalização para ver se tudo aquilo que eu falei que eu ia fazer, ou não precisa nem falar, mas pela adesão de eu fazer, a fiscalização vem e pode me aplicar uma multa, ou pode dizer que eu estou ilegal, ou pode dizer que eu estou irregular, de alguma forma, aí eu perco a minha licença. Mas, de certa forma, é aquele negócio do que, porra, o produtor rural conhece a regra ambiental, ele conhece onde que ele pode errar ou acertar. Então, deixa ele fazer, depois a gente passa lá e fiscaliza, entendeu? O cara sabe, ele não é burro, ele não vai entrar na área de EPP, ele não vai tirar a árvore ou mata, não vai derrubar uma área de reserva legal, até porque depois vai passar a fiscalização no meio ambiente e vai entuchar nele, né? Vai aplicar uma multa, vai embargar a área. O cara sabe quais são as punições e tem muito medo da questão ambiental, então ele não vai fazer uma cagada, entendeu? Até porque se ele tiver amparado por um advogado ambientalista, se ele tiver amparado por um advogado do agronegócio, ele vai entender, ele vai saber até onde vai o direito dele. O direito dele, o teu direito vai até aqui, vamos botar uma cerca aqui nessa app e o teu direito vai até essa cerca, daqui para lá é outra história, entendeu? Então o advogado ali vai instruir ele, por isso que é importante uma questão de compliance, né? Mas isso é tema para outro vídeo.
Então essa é a LAC, né, que é a licença por adesão e compromisso. Depois dela a gente tem a LOC e a LAIC, elas regularizam a situação, são situações especiais, né? É licença ambiental especial, a gente chama. E para que elas servem, né? Ela é uma grande revolução para quem está em dia, para empresas que estão em dia. Você que não precisa, assim, por exemplo, mais esperar o Estado te dar a permissão para você produzir, você declara e assume o compromisso e trabalha. Você só trabalha, você vai lá e faz uma licença especial, serve para empresas maiores, né, para assuntos de mais impactos, né, de questões de maior impacto ambiental, né? Então, por isso que chama-se especial. Vamos dizer que eu vá fazer uma barragem estilo Brumadinho, por exemplo. Eu não, né? Mas uma empresa grande aí vai fazer uma barragem estilo a de Brumadinho, né? Que desabou aquela vez. E só precisa de uma licença, porque ela já tem operação na região e ela precisa de uma licença especial, uma licença mais rápida, mais célere, só para ela montar aquela barragem. Lógico que vai ter impasses ambientais ali envolvidos, mas ela vai atrás de uma licença especial, ela já está trabalhando e operando na região, mas ela precisa produzir outra coisa. Então ela vai lá e pede essa licença, a licença sai, ela vai lá e faz, porque ela já aderiu anteriormente, ao compromisso da lei. Ela já está dentro da lei, junto com as outras operações que ela tem. Então ela vai lá e pede mais uma, só para dizer, olha, vou aumentar a minha operação aqui. Então essa é a especial, né? A licença, a dispensa de licenciamento para o agro, né? É muito importante falar disso, que agora a gente tem também essa questão de dispensa, não é dispensa, mas é uma forma como é que eu vou explicar isso, né? A lei dispensou o licenciamento de atividade como cultivo agrícola, né? Pecuária extensiva, semi-intensiva, pesquisa agropecuária sem risco biológico, desde que a propriedade esteja regularizada no Código Florestal, né? Desde que ela tenha um CAR, na verdade, né? Um CAR homologado, com reserva legal, de APP em dia, ou com adesão, né? Ou com essa licença de adesão e compromisso que eu falei aqui em cima para vocês. Então, ela dispensa o licenciamento para o agronegócio, de certa forma, para que a fiscalização venha depois, ver se você está tudo regularizado, né? Ela repara na lógica, né? Quem cuida da terra, quem está em dia com a lei, não precisa ficar pedindo licenciamento para plantar, para cuidar de gado, para plantar um pasto, para derrubar uma juquira, por exemplo, que nasceu no pasto. Você tem lá um pasto consolidado, mas por 3 anos você acabou não mexendo nele, nasceu aquela juquira, aquele matagal no meio do pasto, você vai passar um correntão ali, você vai passar um veneno ali para tirar aquele mato que cresceu no meio, para melhoramento daquele pasto, né? Isso é justo, né? Isso é o que o Estado reconhecendo como produtor responsável, né? O produtor mantendo a sua área em dia. Até então, antes você tinha que pedir um licenciamento ambiental para você regularizar esse pasto. Aí se esse licenciamento saísse dali 5 anos, o que ia virar aquele teu pasto? Ia virar um mato só com árvore grossa lá no meio. Aí você nunca mais limpava. Então hoje você só pode, né, você só precisa aderir a um compromisso desse, vai lá, limpa o teu pasto, a fiscalização vem depois e vê, ó, aqui era pasto, ali era PP, você só mantém isso, né? E os prazos, né? Os prazos obrigatórios, né? A lei estabelece agora prazos máximos para os órgãos ambientais responderem, né, o licenciamento, né? O teu pedido de licenciamento. Isso acaba com aquela gaveta infinita, né? Que o teu papel, o teu licenciamento ia para dentro daquela gaveta e nunca mais ele saía de lá, né? E hoje, esses prazos estão assim hoje por conta dos processos eletrônicos, né? Hoje tudo é digital, hoje você faz um pedido de licenciamento pela internet e o teu pedido vai para o sistema lá do IBAMA, vai para o sistema do órgão regulador, órgão ambiental regulador daquele teu estado, daquela cidade, daquele município, daquela região que você tem, né? O ponto mais importante de se falar dessa lei é que essa lei unifica, ela é uma lei federal, então ela unifica tudo. Então não tem mais aquela questão de que aqui é o IBAMA que controla, aqui no Paraná é o IAT, lá em outro estado é o CONAMA, não tem mais isso agora. Agora unificou, agora a lei vale para todos os estados, todos os municípios do país. A única diferença é que você vai pedir o licenciamento num órgão ou no outro, dependendo de cada estado, mas vai pedir com base nessa lei, né? Então eles vão ter que adotar os critérios dessa única lei, né? E os vetos, né, e a derrubada no Congresso dessa lei aí, a gente pode, isso é um tema que a gente pode colocar aqui, que a gente pode pontuar bem rápido, para dizer e para mostrar que gerou impasse, gerou intriga, gerou discussão, para dizer que essa lei não foi criada assim do nada, em cima da hora, do jeito que dava.
é para dizer que essa lei tem validade, ela tem que ter, ela tem que ser cobrada, tem que ser responsabilizada. Essa lei tem força de lei complementar, como ela deve ter, porque ela foi debatida e ela foi discutida, né? O Lula sancionou a lei com 63 votos, né, tentando frear os princípios, as principais flexibilizações. O Congresso derrubou 52 vetos em novembro de 2025. Uma derrota política expressiva, né, para o executivo, né? Dificilmente a gente vê um tanto veto assim sendo derrubado, né? Entre os pontos entre os pontos debatidos, né, entre os pontos discutidos ali, estava o uso da aplicação da LAC, né, que é a adesão e compromisso que eu falei, o licenciamento simplificado para médio impacto, né? Essa LAC que eu estou falando, ela serve para médio impacto, para você fazer um impacto aí, uma operação ambiental com médio impacto, né? E ela dispensa para o produtor com o CAR, né? Ainda que pendente, né? Quando o CAR está pendente. E a restrição da consulta prévia só as áreas formalmente reconhecidas, né? Isso mostra que o Congresso, eleito pelo povo, né? Pelo nosso voto aqui, ele entendeu que essa lei é necessária, né? E que a tentativa de esvaziar a lei via veto não passou, não tinha condição, né? E os argumentos, né, da oposição eram fortes, eram bem úteis, né, necessários, mas que não colaram, né? Agora eu preciso ser honesto com vocês aqui, né? Tem gente séria do outro lado e eu não vou fingir assim que não existe, né? Tem gente falando com bastante propriedade a questão ambientalista, né? Que eu não vou mentir aqui, né? O que os ambientalistas diziam, né, sobre essa questão, né? Que a dispensa do licenciamento abre brecha para regularizar um dano já feito, que a LAC, por ser autodeclaratória, depende de fiscalização eficiente e o Brasil não tem estrutura para isso, não tem fiscalização, não tem funcionário suficiente para isso. Que flexibilizar o licenciamento sem fortalecer os órgãos ambientais é esvaziar a proteção na prática, que a lei pode ser usada para legalizar os passivos ambientais antigos, né? Esses argumentos não são absurdos, né? Eles são úteis, eles são válidos. Eu estou lendo aqui quais são eu deixei para ler os argumentos aqui, deixei salvo aqui. Eles são legítimos, né? Mas eu discordo da conclusão deles, né? O problema do licenciamento no Brasil nunca foi excesso de permissividade, né? Foi excesso de burocracia sem resultado. A floresta não cresceu, né? Não cresceu mais porque o processo demorava 3 anos. O produtor irregular não se regularizou porque o caminho era imprevisível. Simplificar não é destruir, né? É tomar um cumprimento da lei, né? Viável, assim, vamos dizer, né? Então, não tem essa de você falar que o que a lei pode ser usada para legalizar os passivos ambientais antigos ou flexibilizar o licenciamento e fortalecer os órgãos ambientais, é esvaziar a produção na prática. Não tem que falar isso, porque... e tem outro ponto, né? Que ninguém fala, né? O Brasil tem o Código Florestal mais rigoroso do mundo. Ele tem 66% do seu território preservado. Pô, isso é mais, cara, isso é muito mais da metade, muito mais do que a metade. Nenhum país produtor chega perto disso. Se o agro brasileiro fosse o vilão da história, que pintam, né, que o mundo pinta, que o agro brasileiro destrói a Amazônia, que o agro brasileiro desmata, que o agro brasileiro faz isso, o planeta já teria colapsado, cara. Se o agro brasileiro fosse o que o pessoal fala que é, o que os ambientalistas falam que é, a gente já tinha colapsado faz muito tempo, não faz sentido nenhum, né? Enfim, e a gente tem, como eu falei, alguns processos de ação de inconstitucionalidade no STF rolando em relação a isso, né? Mas ainda não acabou, né? E você precisa saber disso, né? As ADINs ainda não acabaram, as ADINs, que são ações diretas de inconstitucionalidade, ainda não acabaram, ainda estão rolando, né? A gente tem 3 ADINs rolando, que foram protocoladas no STF em dezembro de 2025 e agora em janeiro de 2026. O relator delas é o Alexandre de Moraes, né? O queridinho do povo, cabeça de ovo da turma aí. A primeira delas, né, a 7913 do Partido Verde, alega que a lei viola o direito ao meio ambiente equilibrado e o princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Ou seja, já estão falando em retrocesso, né? Eu falando aqui em crescimento econômico, em liberação do agronegócio para crescer economicamente no nosso país, para a gente ganhar dinheiro, e os caras falando em retrocesso, né? A outra, que é a ADI
7919 foi proposta pelo PSOL, né? E ela questiona também a lei, uma lei anterior, ela questiona também essa lei criada, né, de licenciamento, a lei 15.300 de 2025, que regulou a licença ambiental especial. Então ele está falando sobre aquelas questões de você ter um negócio de grande impacto ambiental poder ser simplesmente aderido ao teu projeto que você já tem. Por exemplo, você já tem operação, aí você vai lá e quer fazer mais um projeto junto, e vai lá e só pede um licenciamento especial ali, muito mais rápido, né? Isso entrou, eu vou dizer aqui um pontinho bem interessante. Essa questão especial, a licenciamento, a LOI, né? Não, LCA, enfim, a especial. O licenciamento especial ele só entrou porque o presidente da Câmara, ele é lá do Amapá. E no Amapá, a gente precisava agora, nesses últimos meses, de uma licença para operação de exploração de petróleo, de exploração de minério lá. A Petrobras precisava de uma exploração de minério lá no Amapá, na saída da foz do Rio Amazonas. E um pouco lá no Amapá também, que pegava até um trecho do Amapá, pegava Pará, Amazonas, até Amapá. E o presidente é lá do Amapá. Então ele precisava que fosse votado e ele precisava que passasse isso daí, certo? Eu sei que isso é um pouco errado, assim dizer, politicamente falando, não é o certo, né? Não é o correto, mas passou, ele fez com que fosse votado e isso foi útil para muitas empresas. Claro que você falar em exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, na saída do rio, né, na entrada do mar, do rio que despeja a maior água do planeta, você está tratando ali de uma biodiversidade enorme. Claro que uma questão dessa precisa ser levada não só em conta, mas precisa ser abordada de uma forma bem diferente. Mas quem sou eu para dizer que não, né? Porque daí isso favorece outras empresas do agronegócio, outros setores. Então, falando exclusivamente sobre isso, é um ponto muito importante. Mas você não pode derrubar agora outros 90 que tem para trás por conta de um ponto só, por conta de um detalhezinho, né? Detalhezinho não. É isso que eu digo para vocês, que tinha muita gente boa falando vários assuntos. E esse foi um dos que eles trouxeram, né? Questão ambiental especial, aprovaram só por conta dessa questão do Amapá, e eu não achei correto, mas achei favorável para os outros setores, né? E até agora nenhuma cautelar foi concedida pelo STF, né? Que eles pediram todas essas ADIs com questionamento cautelar, né? E a lei está em vigor a partir, né, de fevereiro desse ano, está vigorando, não caiu até agora, nenhuma ADI levou essa lei para discussão novamente, ainda não, pelo menos, ela está vigorando e está passando, tem muita gente começando a trabalhar e utilizando-se dela, né? E isso não é um detalhe, né? Se o STF conceder uma cautelar suspendendo a lei, a gente volta a estaca zero, né? O produtor precisa acompanhar isso de perto, né? E o advogado do agronegócio também, né? O advogado ambientalista do agronegócio precisa estar sempre ali atento se uma dessas ADIs, né? Se uma dessas ações diretas de inconstitucionalidade derrubarem essa lei, né? Por enquanto a lei vale, mas o jogo não acabou, né? O jogo ainda está sendo jogado, né? O Brasil não pode ser inimigo, né? O ponto-chave que eu queria trazer do vídeo aqui, como eu falei no começo, a gente não pode ser inimigo de si mesmo, né? O Brasil não pode ser inimigo de si mesmo. Não faz sentido que o maior produtor de alimentos do mundo, né, trate produtores como suspeitos, como errados, como criminosos, né? Não faz sentido que o país que alimenta bilhões de pessoas precisa se preocupar com isso, né? Eu acho errado, mas os ambientalistas acham certo, né? E a lei 15.190 não é perfeita, né? Essa lei que foi promulgada, ela não é perfeita. Nenhuma lei né? Nenhuma lei, toda lei vai favorecer um lado e desfavorecer outro. Mas ela é um passo na direção certa, né? Ela gera segurança jurídica para quem produz, né? Ela gera segurança jurídica para o agronegócio, para quem produz, quem cuida da terra, né? E também quem sustenta o país, né? Eu não vou dizer que o agronegócio sustenta o país, mas ele é um bom bojo, né? Um bom bolo econômico para o nosso país. Então, de certa forma, ele ajuda a sustentar o país, né? O campo, né? Quem trabalha no campo merece saber dos seus direitos, né? E é para isso que eu venho trazendo esse vídeo aqui para vocês. Direito além da porteira. Esse vídeo serve para vários assuntos relacionados a direito e agronegócio. E você que gosta do assunto, você que mora na cidade, você que é produtor, você que é advogado do ramo, ou advogado que não é do ramo e está chegando, sinta-se aí. O vídeo deu 30 minutos, ficou gigante, enorme, maravilha. Quem quiser ver, que veja. Quem não quiser, passe para a próxima.
vai de arrasta aqui para cima, me joga para cima. Valeu, tomando meu cafezinho. Segunda-feira, boa semana a todos. Até amanhã e até a próxima. Sintam-se em paz. Tchau, obrigado.